transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. And in spite of the scoffing, in spite of the negativity, in spite of the skepticism that you will hear from the other side, we will work flat out to deliver it. Não é a primeira vez que ele trai a população brasileira. Se não fosse meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. Em um mundo em que a digitalização tomou conta da sociedade, o desenrolar da política também ocorreu de maneira diferenciada. As figuras políticas recorrentes mais conhecidas nos dias de hoje são resultado de um processo de ascensão de um populismo de direita. Mas o que levou ao crescimento desse movimento no Brasil e no mundo ao decorrer dos anos? Muito antes de se pensar na ascensão de Bolsonaro ou de Trump, por exemplo, já se observava o surgimento de movimentos autoritários e totalitários através do globo. No século XX, um dos movimentos mais trágicos que mais ganhou força na Europa foi o nazifascismo. Inspirada nesse fenômeno e nas tensões da época, a notável filósofa judia alemã Hannah Arendt escreveu o livro Origens do Totalitarismo, que mais tarde se tornaria central para a compreensão desse movimento. A obra narra a ascensão desse tipo de movimento pela ótica da ciência política, através de 3 grandes núcleos: o antissemitismo já milenar, o imperialismo da história recente e o então inovador totalitarismo. No terceiro capítulo do livro, Arendt explica como se constrói o terreno para o totalitarismo, que se dá principalmente por 3 razões. A primeira é o surgimento de uma sociedade de massas em detrimento de uma sociedade de classes. A segunda é o apolitismo dessas massas. E a terceira é a falha dos partidos e sindicatos em mobilizar um cidadão médio. Essa primeira razão diz respeito à supressão dos antagonismos de classe típicos da sociedade capitalista. Para a autora, quando a burguesia se vê abalada com a situação social, a mesma recorre e integra essa classe trabalhadora na busca por uma nova resposta, sendo essa a totalitária. Neste tipo de cenário, os interesses das classes sociais se fundem, formando um enorme grupo de pessoas com interesses e características convergentes. Uma outra característica social que viabilizou e viabiliza até hoje a ascensão do totalitarismo é o apolitismo das massas. Para Hannah Arendt, na sociedade de classes, o grosso de cada grupo social já é apolítico, e uma pequena parte de cada classe é mobilizada para a participação política e a condução do debate público. Na sociedade de massas, faz-se ainda mais forte esse apolitismo, criando o que pode ser chamado de massa de manobra, um contingente de pessoas suscetíveis a discursos rasos e adesão a movimentos autoritários. E por fim, Arendt ressalta outro importante fator: a falha dos partidos e sindicatos em mobilizar um cidadão modelo, leia-se o pai de família. No Brasil, essa dinâmica foi muito evidente. Escândalos de suposta corrupção, boicotes ao governo de determinados partidos, impeachments, retirada de direitos trabalhistas e uma política econômica frágil, entre outros fatores, contribuíram para a perda de confiança na política institucional, abrindo porta para políticos que se dizem apolíticos, neutros ou em nenhum dos lados, contra a conjuntura, contra o sistema eleitoral e contra os partidos. Mudar o Congresso, acabar com o Congresso, mudar outros políticos, colocar outros... E como? Outras pessoas novas, tem que mudar. Joaquim Barbosa tem que voltar. Qual é o acordo para transformar todos os países da América Latina em Cuba? Ditadura, foi um regime. Tendo em vista os fatores apresentados pela autora, convidamos Luiz Fernando Vitagliano, cientista político e professor de Relações Internacionais na FMU, para nos explicar a respeito da concretização deles no modo de governo de Jair Bolsonaro. O professor também nos forneceu uma visão esclarecedora sobre o cenário político antecedente à eleição do atual presidente. Uma das questões centrais aí da ascensão de uma direita autoritária é que o cidadão, o chamado cidadão médio, leia-se homem branco, heterossexual, que tem provedor da família, né? Ele encontra, né, algum tipo de vilão ou inimigo ao qual ele responsabiliza a sua situação. Então, são os imigrantes, então são os negros. Agora, esses direitos de LGBT e direitos de mulheres, essas cotas, essas coisas, ou seja, quando a situação econômica bate nos trabalhadores, ela afeta, né, a categoria de modo geral. Quando afeta de modo a afetar esse cidadão mediano,
ele encontra resguardo nesse discurso mais agressivo, né, e culpabilizador da situação. Eu entendo que o neoliberalismo ele avançou na perda de direitos, de trabalho e de condições econômicas desse cidadão mediano, que tem como acompanhando esse emprego mediano, vida mediana, uma interpretação política também medíocre. O governo Trump e essa nova direita, ela é tacanha o suficiente para entender que ela faz aliança com qualquer um que a mantenha no poder. E que o objetivo é essa manutenção do poder. Eles não têm um projeto econômico, eles têm um projeto de sociedade. Nesse projeto de sociedade, os valores cristãos, digamos assim, são os que mais se aproximam da sua concepção. Desde que os filhos frequentem as igrejas, os cultos e a moralidade seja colocada, isso é importante. Tanto o Freud quanto o Reich colocam que o elemento sexual está sempre presente nesse perfil, né? E o fato da repressão sexual se configurar como parte dessa estrutura, ajuda na questão da violência. Dois temas recorrentes nesses governos são a repressão à sexualidade e a violência, porque um está relacionado com o outro. Então, não é uma agenda econômica. Dirigindo-se de forma mais ampla ao populismo em geral, torna-se possível dizer que, assim, haveria um voto muito mais baseado no sentimento do eleitor do que em seu lado racional. A alta presença do culto de personalidade em governos populistas do passado e do presente garante justamente a exaltação das virtudes dos líderes de governo, criando uma divulgação positiva de suas figuras e o evidente apelo sentimental ao eleitor. O voto como um elemento de apoio político, um elemento concreto de apoio político, ele se baseia mais no sentimento do que na razão. Tem uma pseudo-impressão de que eu estou escolhendo, mas essa minha escolha sempre é sustentada por afinidade, por preferência, por gosto, por aproximação sentimental e muito poucas vezes por elementos racionais de cálculos utilitaristas, de cálculos funcionalistas, de custo-benefício e tudo mais, né, de objetivos e fins. Porque o líder populista, por não ter uma agenda econômica, por não ter uma agenda de país e por colocar como, em primeiro lugar, a sua própria manutenção no poder como elemento central da disputa, ele apela para elementos sentimentais os mais básicos e primordiais. Em toda a representação autoritária existe o elemento da segurança. O mundo está inseguro, as pessoas, eu preciso proteger a minha família. Eu não sei se vocês já leram alguma vez na vida, mas é hobbesiano isso. As guerras, a violência nas ruas. Então eu preciso de um Estado forte que limite a minha liberdade, que coloque ordem. E quem faz isso? Nada melhor do que a personificação de um paternalismo, de um pai, de um ditador, de uma figura que vai me dar a sensação de segurança. É isso. É com essa sensação, com esse sentimento, que se constrói apoio político no populismo.
A falsa sensação de proteção, paternalismo e segurança criada pelos governos populistas de direita, desse modo, tem servido e ainda serve como uma base necessária para a aquisição de votos por candidatos de cunho populista, contando ainda com as redes sociais como um mecanismo essencial para a disseminação do apoio a tais líderes e dos valores envolvidos em suas campanhas. Em 2019, o documentário Privacidade Hackeada, de Karen Amer e de Han Nguyen, expôs o escândalo de dados da empresa Cambridge Analytica e como o ocorrido contribuiu para a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos em 2016. Também, nas supostas democracias em que vivemos, um fator decisivo para a escolha de líderes, além da opinião pública, é a opinião da elite econômica e política. A situação política do país. Basta de insatisfação nas ruas, basta de hospitais caindo aos pedaços. E diante de tudo que vem acontecendo, eu não posso ficar parado. Eu acho que a maioria dos brasileiros estão sentindo que é insatisfação. E com isso voltamos à questão do neoliberalismo. Você já parou para pensar como um programa autoritário como o de Jair Bolsonaro obteve tanta adesão de partidos liberais e de grandes empresas que adoram o livre mercado? Mais do que apenas uma rejeição aos partidos de centro-esquerda, o liberalismo e o autoritarismo têm um grande ponto de encontro. A realidade é, ou vai ser eleito presidente da República Jair Bolsonaro, ou vai ser eleito presidente da República Fernando Haddad. E nesse cenário não dá para ficar omisso. Não dá para tomar opção nenhuma, porque uma opção leva a gente para o totalitarismo. Uma opção tem um programa de governo que quer aparelhar o Ministério Público, aparelhar o Judiciário, substituir o Congresso Nacional por conselhos populares tomados por movimentos terroristas que apoiam o PT, mandar nosso dinheiro para a ditadura e continuar o mesmo sistema de corrupção que todos estão envolvidos. Aliás, a gente viu isso recentemente na delação do Palocci. Todos, absolutamente todos estão envolvidos. E esse programa, vocês bem sabem, é o de Fernando Haddad. Então, a candidatura de Jair Bolsonaro é a esperança que a gente tem para nos livrar, pelo menos durante 4 anos, desse plano totalitário e tentar acabar com esse aparelhamento das instituições, acabar com o aparelhamento que a gente tem hoje, por exemplo, no Ministério da Educação, da doutrinação que tomou conta de diversas escolas do nosso país. Por isso, eu anuncio aqui oficialmente meu voto a Jair Bolsonaro, 17. No dia 7 de outubro, vou votar Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe das minhas diferenças, todo mundo sabe dos pontos que a gente diverge, mas agora o que interessa são os pontos que a gente concorda, principalmente agora com Paulo Guedes demonstrando um plano econômico maravilhoso, um plano com simplificação tributária, um plano com revisão do Pacto Federativo, uma reforma previdenciária sustentável e, eventualmente, se eu for eleito, se a gente tiver uma bancada liberal, vocês podem ter certeza que a gente vai lutar o máximo para que isso seja aprovado no Congresso. À primeira vista, os termos podem parecer antagônicos ou com significados muito diferentes, mas a verdade é que os dois se unem em suas aspirações políticas e econômicas na história recente. Gilberto Calil, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, explica a relação entre o modelo neoliberal e governos autoritários e como isso se enquadra no Brasil hoje em dia. Ainda que num primeiro momento e por um curto período o neoliberalismo tenha conseguido ser convincente no sentido de produzir uma hegemonia, né, de prometer vantagens decorrentes da privatização, do esvaziamento dos serviços públicos, isso rapidamente se mostra, né, uma grande falácia, e a manutenção de políticas neoliberais, ela demanda, ela exige, né, o esvaziamento da democracia, ela exige, né, o aumento da intensidade da repressão sobre as massas, sobre as organizações dos trabalhadores, sobre os movimentos populares. Né. É impossível, é inviável do ponto de vista político manter por um largo período políticas de restrição dos direitos, de extensão das jornadas e redução, né, dos direitos sociais dos trabalhadores, né, sem limitar coercitivamente as possibilidades de resistência. Então, o processo atualmente em curso, que passa por golpes de Estado em Honduras, no Paraguai, no Brasil, que passa por ameaças veladas ou explícitas, como a que a gente tem hoje no Peru, né, do não reconhecimento do resultado da eleição, por ameaças as mais diversas, ou pela conformação de um fascismo que assume o programa neoliberal, como é o caso do bolsonarismo, e se utiliza, né, de medidas de ameaças e de medidas coercitivas, né, como apoio à perspectiva fascistizante. Esses fenômenos, esses elementos todos são produto, né, da impossibilidade de manutenção
destas políticas que são exigidas pelo capital, que são uma necessidade para a manutenção da taxa de lucro num contexto de crise, por uma burguesia absolutamente não disposta a dividir os prejuízos, e, portanto, é necessário, não há outro caminho, né? E essas questões ainda não estão resolvidas, né? Na medida em que a crise permanece aguda, e que há resistências, e essas resistências tendem a crescer fortemente, como a gente tem visto, né, no Chile, no Peru, na Colômbia, né, e agora de forma mais clara e recente, né, nas últimas semanas, né, com a ascensão de movimentos de lutas também no Brasil, mesmo num contexto extremamente adverso imposto pela pandemia fomentada pelo bolsonarismo. O neoliberalismo rege como ideologia econômica hegemônica do século XXI, fazendo com que seja impossível não conectar a ascensão desses novos movimentos de extrema-direita em seus âmbitos administrativos e econômicos. Ambos podem se completar e se ajudar, principalmente em suas pretensões de desmobilizar e acabar com os movimentos populares, trabalhadores e de esquerda. O Brasil e o resto da América do Sul têm uma longa história com o populismo, que se expressou de formas diferentes em diferentes países. Agora, o que está sendo chamado de populismo de direita chega ao subcontinente. No entanto, ainda há muitas diferenças entre um populista de direita, de esquerda e de um populista clássico. Um exemplo desse último caso é o pai do populismo brasileiro, Getúlio Vargas. Suas pautas políticas não se inclinavam completamente à esquerda ou à direita. Seu governo não tinha um forte caráter ideológico, mas sim um grande esforço conciliador e de alcançar o máximo de base de apoio, com forte propaganda política e medidas sociais de concessão. Já um populista de direita se baseia em atingir a população a partir de um discurso fortemente ideológico, direcionado à população como um grupo unitário, com enfoque em sua massa de seguidores. Uma associação imediata o que pode ocorrer é a figura de Adolf Hitler. Entretanto, esse não se configura exatamente como populista, pois, apesar de ter destruído as instituições quando chegou ao poder, o fez internamente, de dentro para fora. Não as ultrapassou ou desmoralizou, mas transformou-as em seu favor. Um líder que melhor se encaixa nesse perfil é Mussolini, que, na Itália, manteve constante cuidado com as massas. Já Bolsonaro, apesar de se concentrar em muitos aspectos do populismo, como a negação das instituições e mecanismos democráticos e direcionamento à população, com desprezo ao intermédio partidário, age com a ausência de uma postura conciliadora forte. Eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá! Um dos caminhos para fortalecer a democracia e conter a ascensão de líderes populistas de direita seria então a ênfase do voto em partidos políticos, ou seja, tornar o voto menos personalista e mais partidário. Um caminho para isso é o das listas partidárias, pois assim não se vota diretamente em pessoas, dificultando o culto à personalidade e figuras de líderes. Isso vai exatamente no caminho oposto ao qual segue o país, no momento em que a direita está tentando levar ao Congresso e acabar com o voto de legenda e manter somente o voto nominal. Então, se isso for aprovado, por exemplo, o senhor poderia sair candidato avulso, sem nenhum partido específico? Seria excepcional, seria excepcional. Isso coloca o país em uma situação extremamente complicada e favorável para o crescimento de novas personalidades de direita populista. As eleições de 2022 se situam em um cenário bastante problemático, seja pela profunda crise econômica e social que o país enfrenta, momento no qual o eleitor está mais suscetível a aceitar soluções milagrosas e crer na figura de um herói salvador, ou seja pela profunda polarização política em dois nomes, duas personas, dois líderes diametralmente opostos, Lula e Bolsonaro. Contra-atacado, contra-atacado.